Meus irmãos, essa semana teve uma notícia que eu acredito que abalou o mundo. Eu gostaria de ler, não sei se vocês com certeza acompanharam, mas não sei se puderam acompanhar de perto. Uma notícia que saiu no Globo News e eu copiei para poder trazer, para compartilhar com os irmãos e trazermos uma palavra de Deus à luz dessa situação. Diz assim: a crise da imigração na Europa mostrou-se nessa quarta-feira seu lado mais cruel, e uma família virou símbolo do drama da imigração. A imagem de um menino sírio de 3 anos morto numa praia da Turquia, com o rosto virado para a areia, circulou o mundo. O pai do menino rejeitou a oferta de asilo feita pelo Canadá. Ele também perdeu a mulher e outro filho no naufrágio e disse que vai voltar para a Síria e enterrar a família. A foto tão chocante foi exibida no Estúdio I, com um tratamento especial, isso da Globo News. O menino se chamava Aylan Kurdi. Seu irmão mais velho, Galip, a família havia fugido do avanço do Estado Islâmico na Síria. Não era uma questão de opção, era questão de sobrevivência. A morte de crianças é o símbolo mais perverso do desespero de centenas de milhares de imigrantes que fogem da violência e da miséria na África e no Oriente Médio para tentar a vida na Europa. Aylan está morto e agora só resta a humanidade desumana morrer de vergonha. A imagem do menino morto na praia tirou o sono do comentarista de cultura do estúdio, Felipe Pena. Da insônia nasceu um texto desabafo, que diz assim: o menino na areia não é sírio. O menino na areia não é refugiado. O menino na areia não respira. E não respiram todos que viraram o rosto para o rosto virado na areia. Ele, o menino na areia, é o arame farpado na fronteira. É o lorde de peruca no parlamento. É o trem sem janela na estação fechada de todos os países. O menino na areia é alemão, é húngaro, é inglês, é argentino, é brasileiro e judeu. O menino na areia vive e morre na periferia da sua atenção, embaixo do tapete, no rodapé do jornal que não existe mais. O menino na areia é uma especulação, a taxa do câmbio, o spread bancário e o socialista de botequim. O menino na areia é o menino deitado, de rosto virado para os cegos do outro lado da areia. Cegos que ontem finalmente viram o menino na areia e viram no livro dos rostos que não estavam virados, mas ocupados entre festas na areia, carros importados e guerrilhas ideológicas. Ontem todos nós vimos o menino na areia, no caso quarta, mas o rosto virado na areia não era o do menino na areia. Olhe de novo, menino na areia. E essa notícia chocou muita gente, tem chocado, e dizem que pode ser até um retrato, assim como daquela criança que corria durante aquele fato da bomba de Hiroshima. E acreditam-se que essa foto possa ter a mesma representatividade. E o curioso é que esse pai, ele tentou conseguir o asilo, no caso por estar fugindo da guerra, no Canadá, onde sua irmã mora por 20 anos e foi negado. E após sua família morrer, aí o Canadá vai e libera, e o rapaz, aquele pai aflito, rejeitou, porque o interesse dele não era ir para um país europeu para poder ganhar dinheiro. O interesse dele era buscar um lugar onde não tivesse guerra para poder viver. Ele estava sendo perseguido, nada mais, nada menos do que uma guerra provocada pela religião, pelo Estado Islâmico, devastador. E a situação desse homem, dessa família, representa a situação de muitas outras famílias que estão
à sombra da mídia, que nós não estamos tendo informação. E as coisas, meus irmãos, vão cada dia mais ficando mais difíceis. Não é diferente as guerras que houve no passado do cristianismo em nome de Deus, onde se mataram em nome de Deus. Não é diferente hoje das disputas de placas de igreja. Não é diferente hoje das disputas de territórios evangélicos. Não é diferente hoje da briga entre católicos e evangélicos. Não é diferente, porque na verdade o ser humano tem mudado para pior. A história se repete, é uma história cíclica que vem desde 3.000 anos atrás, e o ser humano sempre repetindo os mesmos erros, e sempre Deus permanecendo com a sua bondade, com a sua misericórdia, trazendo alertas, trazendo mensagens, enviando profetas, trazendo mensagens que muitas vezes não são palatáveis, mas que são necessárias para aqueles a quem Deus elegeu na sua soberania. Ao ouvir essas palavras, elas possam surtir efeito e possam haver arrependimento e transformação. E aqueles que têm o coração endurecido, que já caminham na trilha para o inferno, a essas mensagens de alerta não surtem efeito. Isso é a palavra de Deus quem diz. Então é uma situação muito trágica, que quando eu vi, eu olhei para a minha situação e disse: meu Deus do céu, o que é que nós estamos fazendo? Eu tinha espaço aqui na minha casa, eu podia abrigar alguém. Aí você já pensa: não, mas vai vir gente e pode ser um homem-bomba. Chegou um homem, um pastor, se eu não me engano colombiano ou argentino, não sei, eu sei que é sul-americano, no Betel Brasileiro ontem. Ele passou 10 anos na Turquia, evangelizando muçulmanos, e ele diz que, curiosamente, a visão que aquele povo tem dos cristãos são a mesma que nós temos dele. Aquele povo acha os cristãos terroristas, aquele povo acha que os cristãos matam, degolam, crucificam. Aquele povo acha que a imagem que eles têm dos cristãos são que homens respeitam as mulheres, porque a pornografia vem da Europa, Estados Unidos e América Latina, e isso é estranho para eles, apesar de eles terem a prática de andar na frente das mulheres quando estão caminhando. Mas eles vivem em família, eles comem no mesmo prato. Se tiver algum problema familiar, eles resolvem, porque eles partilham o mesmo prato ali. Eles comem sentado em volta do prato e comem com a mão. Só que eles não têm a esperança que nós temos. Eles não têm a esperança de que um dia isso tudo vai passar, e após essa morte terrena, nós iremos para o céu e não morreremos, nós continuaremos vivendo. Eles não. Essa parte é obscura, eles não têm esperança. E esse pastor contava, disse que o maior milagre, dentre outros, que ele preferiu não citar exemplos miraculosos de curas, mas ele preferiu se ater apenas o exemplo de um milagre em que a pessoa que conduzia ele, que era o guia, quando ele viu com a primeira impressão, quando ele foi recepcionado no aeroporto, era um homem com a expressão do rosto fechada, a barba grande, um homem parecia mau, violento. E ali ele foi conhecendo aquele homem, e num dado momento, ele chorando e aquele homem chorando, abraçados, e ele pôde ver o amor de Deus que rompe barreiras de religião. E é sobre essa situação, meus irmãos, que eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Isaías capítulo 58, para que possamos refletir que a religião que agrada a Deus é demonstrada através da conduta cristã, através de uma prática em que vivemos no dia a dia, testemunhando do caráter de Cristo. Diz assim a palavra de Deus, Isaías de número 58, capítulo 58.
Amém? Diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime dele. Porque jejuamos, dizem, e não viste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, inclina a cabeça como um junco e se deite sobre um pano de saco e cinzas, é isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim a sua luz se romperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará à sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. Glória a Deus. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstituirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o meu sábado e honroso o seu santo dia, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Glória a Deus. Meu Deus, Deus, louvamos o teu nome, Pai, pela tua santa e poderosa palavra. Ó Deus, que tão somente neste momento, Pai, eu seja um comunicador, Senhor, um arauto, teu mensageiro, Pai, que eu venha falar aquilo que o Senhor quer falar esta noite para o teu servo, Senhor, para o teu povo, Pai, a começar de mim, Senhor, que estou aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Deus, que essa palavra que é poderosa, que ela penetre, Senhor, os nossos corações, e que ela produza o efeito, Senhor, para o qual está sendo designada por Ti, Pai. E que não venhamos, Senhor, a ser meros religiosos, seguindo, Senhor, caminhos de formas, de rituais e distantes de Ti, Pai. Abre nosso entendimento, tira as fendas dos nossos olhos
e nos revela a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É assim que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto fala a respeito da história do povo de Deus, o povo de Israel, povo escolhido por Deus, como todos nós estamos cansados de ouvir, um povo que Deus resolveu escolher para ser a luz no meio de trevas, fazer a diferença entre as nações, para que as nações, ao olhar para este povo, pudessem ver a glória de Deus. Um povo em que foi privilegiado por receber os mandamentos do Senhor, a revelação da palavra. Um povo que foi conduzido com mão forte de Deus, do Egito, no deserto, até chegar a Canaã. Um povo em que Deus tem um zelo especial, em que Deus demonstrou o seu poder, a sua justiça e a sua graça constante. Mas um povo rebelde, um povo que constantemente, como a Bíblia diz, de dura cerviz, um povo que constantemente buscava as suas próprias vontades, buscava se afastar de Deus. E então, após Davi, que foi um rei, digamos assim, exemplar, era um padrão de rei que Deus tinha estabelecido, que Deus queria que os demais reis seguissem, pois Deus estabeleceu uma aliança com Davi. E se assim Davi continuasse seguindo em obediência àquela aliança, ele seria abençoado por Deus, por toda a sua posteridade. E assim veio Salomão, desfrutou das bênçãos, se afastou um pouco, mas ainda se arrependeu e conseguiu, ao final da vida, continuar. E em seguida veio o filho de Salomão. E ali Jeroboão, ele coloca tudo a perder, e o reino é dividido entre o reino sul e o reino norte. O reino norte é o lado de Israel, o reino sul de Judá. Então ficou tudo dividido, e foi um rei para um lado, outro para o outro, e aquelas tribos seguiram e ficaram o mesmo povo dividido, como se fossem duas nações com o mesmo Deus. O povo de Judá ainda perseverou um pouco mais, porque eles continuaram buscando a Deus, observando as Escrituras, ainda com falhas. O povo de Israel sucumbiu rapidamente, foi levado logo cativo pelos inimigos. E assim o povo de Judá tinha a referência de Israel: olha, se continuar assim, vamos caminhar para o mesmo caminho de Israel, que já está cativo. E Deus, com o seu poder, Deus preserva aquele povo tão minúsculo, aquela comunidade tão pequena. E Deus preserva por tanto tempo, dando oportunidade para que se arrependessem. Levanta profetas, traz mensagens para aquele povo de arrependimento, começa a alertar aquele povo sobre mudança, sobre arrependimento, sobre desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. E assim aquele povo cai também, conforme o livro de Abacuque registra. Os caldeus vêm e arrasam tudo e levam cativos, e todos vão para a Babilônia. E então ficam ali presos, humilhados. Você vê só o contrassenso. Um povo que tem a convicção de um Deus que criou os céus e a terra, que, diferentemente das outras nações, criam em imagens, em deuses pagãos, que não tinham nenhum poder, por várias vezes tinham sido derrotados, humilhados. Mas esse povo que serve, ou que servia ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ele está agora servindo, está cativo, humilhado, sendo escravo, tendo seus familiares espalhados entre as demais cidades, porque eles separavam para que não se juntasse e começasse a ter foco de resistência e rebelião. E a Bíblia nos mostra que alguns homens de Deus, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se misturaram. E entre outros homens de Deus, como Jeremias, Isaías, que também não se misturaram. E então Deus traz uma mensagem através de Jeremias, no capítulo 29, e diz: olha, vocês podem voltar a ter esperança em mim, vocês podem trabalhar. Não dê ouvido a sonhadores, a profetas que se levantam aí dizendo coisa contrária alguma.
Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus faz uma promessa ali, que passaria 70 anos e iria novamente congregar todo o povo de Deus, que mesmo que estivessem espalhados, Deus iria congregar, juntá-los e iria restaurar a cidade deles novamente. Então você percebe que é um povo que carregava a promessa de Deus que Deus fez a Abraão. É um povo que tinha toda uma tradição de vitórias e milagres, mas é um povo que está escravizado, mas eles têm a promessa de Deus. E passa esse tempo, Nabucodonosor cai, vem Ciro, conforme Isaías prevê 200 anos antes do acontecimento, estimadamente. Vem Ciro, e Ciro permite que eles possam desenvolver suas religiões, sem especificar uma religião pagã específica, mas eles dão liberdade aos povos que pudessem cultuar seus deuses. E então passa esses 70 anos e o povo começa a voltar, a esperança de retornar para os seus lares, para reconstruir. Alguns ficaram para trás, não quiseram continuar, mas outros voltaram. Então esse povo começa a jejuar, porque eles conheciam as Escrituras, eles conheciam a palavra de Deus. Então eles começam a jejuar, começam a deixar de comer, abstinência da alimentação, para quem não sabe o que é jejum. E eles começam a querer chamar a atenção de Deus e dizer: Senhor, o que está acontecendo? Nós estamos aqui pagando preço, jejuando, não estamos comendo, olha a nossa situação, e por que o Senhor não responde nossa oração? Estão colocando Deus contra a parede, estão, como dizem aí, determinando que Deus faça, estão mandando em Deus. E Deus diz: o que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo? Então Deus traz aqui alguns alertas que eu gostaria de destacar aos irmãos esta noite, acerca de que a religião que agrada a Deus é demonstrada pela conduta cristã. Então o primeiro item é sobre o quadro que se apresenta do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 58, que fala da hipocrisia, da conduta hipócrita que desagrada a Deus. E diz assim a palavra de Deus: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Então Deus chega para o profeta Isaías e diz: olha, Isaías, vai lá no povo e diz que o que eles estão fazendo não vai dar certo não. Eles estão jejuando, querendo chamar a minha atenção, mas não estão fazendo a coisa certa não. Eles estão querendo reivindicar algo, me colocar contra a parede, como se tivessem direito a algo, de qualquer forma. Eles têm a promessa, eu cumpro a promessa, eu não volto com a minha palavra. Mas para eu cumprir a minha palavra é necessário que eles estejam numa posição de receber as bênçãos que eu tenho reservado para esse povo. Então Deus manda Isaías chamar a atenção desse povo para que esse povo se arrependa. E essa expressão grite alto, ou em outras bíblias, grite a plenos pulmões, é um alerta necessário sobre o pecado. O pecado não deve ser tratado como algo, não, vamos cochichar aqui, não vem aqui assim não, irmão. O pecado é algo que precisa ser combatido, tem que ser pregado na palavra, tem que pregar contra o pecado, tem que chamar a atenção, porque nós somos pecadores constantemente. Mas é claro que não estou falando aqui que nós não iremos pecar mais, mas eu estou falando aqui acerca de uma vida pecaminosa, desobediente, em que você não observa mais a vontade de Deus, você não observa mais a palavra de Deus, você vive na sua vida errante, como se não houvesse nada para acontecer amanhã que vai lhe punir, como que Deus não viesse no tempo oportuno dele, chegar com a sua justiça e trazer a espada no dia do julgamento. Então Deus traz um alerta com o objetivo de levantar, de erguer esse povo. O objetivo da exortação de Deus não é de abater, de deixar as pessoas tristes, não é de deixar as pessoas carrancudas e agora eu queria uma palavra de bênção, eu estou tão angustiado.
mas essa é uma palavra de bênção. Essa é uma palavra que Deus está dizendo aqui. Eu quero comunicar aos meus filhos, para que ele observe algumas verdades que estão na minha palavra, para que ele se coloque numa posição para eu estabelecer aquilo que eu determinei para eles, para que eu entregue a eles as bênçãos que estão reservadas. Esse é o objetivo de Deus. Então esse povo, eles conheciam toda a história. E quando o texto diz aqui, a casa de Jacó, faz referência exatamente ao exemplo de Jacó. Jacó foi ao exílio, e depois Jacó voltou transformado, com o nome Israel. É necessário transformação, é necessário mudança, é necessário estar alerta, é necessário observar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos constrange, porque Deus é santo. Isaías, no capítulo 6, ele nos alerta sobre a santidade de Deus, e nós somos pecadores. Se nós não estivermos constantemente observando, refletindo, nós somos levados, meus irmãos, ao engano, nós somos levados por caminhos tortuosos, nós somos influenciados, nós somos enganados pela aparência do mundo. Então segue aqui a palavra e diz assim, no versículo seguinte: pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é de direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Olha o quadro, a situação. Pareciam, se assemelhavam a pessoas que obedeciam a Deus, pareciam com pessoas que eram fiéis a Deus, pareciam com pessoas que seguiam os caminhos do Senhor. Tinha aparência, mas só aparência. Podia ter as vestes, podia ter as práticas, podia seguir os ritos, estar na igreja todos os dias, participar das atividades da igreja, poderia cumprir ao rito, como hoje de estar aqui para tomar a Santa Ceia do Senhor. Então, aparentando ser povo de Deus, que segue os mandamentos do Senhor, e segue, porque jejuamos e não viste, porque nos humilhamos e não reparaste. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês. Na sequência, versículo 4: seu jejum termina em discussão e rixa. O sentido do jejum aqui, nesse capítulo, não é exatamente falar apenas sobre o jejum, não é exatamente no final do capítulo que fala sobre o sábado, mas é exemplificar as práticas religiosas que nós estamos acostumados a seguir. É trazer as verdades bíblicas, que Deus não quer as formas. Qual era a palavra de exaltação que Jesus vinha para os fariseus, que estavam acostumados com as formas, com as práticas de seguir o sábado. O sábado, olha, eu não posso trabalhar porque eu vou seguir o sábado, mas também eu não posso ajudar o próximo porque é sábado. Eles tinham a prática de que quando tinha algo que eles consagravam a Deus, baixava dizer corban. Então, se a mãe deles ficasse viúva, tivesse que ajudar a mãe, eles não ajudavam, porque eles já tinham dedicado aquele dinheiro que eles tinham para Deus. Só que eles eram administradores do dinheiro, eles usavam para o seu bel prazer, mas diziam que tinha dado a Deus. Então a religião cria esses enganos em nossa vida, cria aparências semelhantes de pessoas que servem a Deus, de que pessoas que estão buscando a Deus, mas na verdade estão distantes da presença de Deus. E ele finaliza aqui esse quadro, essa primeira parte, no versículo 5. Será que esse jejum que escolhi, que é apenas um dia, o homem se humilhe, inclina a cabeça como junco e se deleite sob o pano de cinza e sacos?
É isso que vocês pensam, ou que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? É isso mesmo? Deus está dizendo, é isso mesmo? Eu não estou entendendo. Será que é isso mesmo que vocês estão com suas vidas pecaminosas, com suas práticas pecaminosas? Vocês não querem olhar para dentro de si, não querem mudar, vocês não querem mudança de vida. Vocês não olham para o ego de vocês, para o eu de vocês. Você não olha a sua maquinação para o mal. Você não observa isso, você observa se a pessoa está cumprindo os rituais, se está indo para a igreja, se está andando de forma adequada, se está aparentando ser um bom rapaz ou uma boa moça, e não estão olhando para dentro de si. Será que é isso mesmo? Você passar um dia de jejum, pagando preço sem comer, enquanto o seu próximo está morrendo de fome, e você não ajuda ele? E depois passou esse dia de jejum, cumpriu esse dia, vem o dia seguinte, aí você come à vontade, se banqueteia e continua a sua vida como servo de Deus, fiel, aprovado pelo Senhor, e chega para Deus e diz: Deus, cadê você que não me vê? Eu paguei o preço, eu jejuei, e como é que você não me observa? O que é que está acontecendo? E coloca Deus contra a parede. Será que é isso? Deus está perguntando. Será que é isso que eu aceito? É como que às vezes nós imaginamos que Deus é uma figura, é uma pessoa que está sofrendo crises sentimentais, que precisa ter alguém adorando, Senhor, cantando para Ele. Deus não precisa disso, meu irmão e minha irmã. Deus não está em crise. Deus não precisa de mim e de você. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é eterno. Mas Ele precisa que venhamos nos arrepender, porque Ele nos instrui, porque Ele nos ama. Não porque se não viermos a nos arrepender vai afetar a Deus, porque Deus permanece o mesmo. Mas para que venhamos nos arrepender e nos render a sua misericórdia, é necessário observar a sua palavra e olhar para dentro de nós. Essa palavra fala comigo, essa palavra fala com você, essa palavra fala com você. Você tem seguido suas práticas, olhado para si, jejuando com interesses próprios, esquecendo do amor ao próximo? Honrar a Deus, irmão e irmã, à luz da palavra, é amar o próximo. Então Deus diz: olha, se vocês querem me honrar, vocês querem jejuar, vocês querem me agradar, para se colocar numa posição que eu possa ouvir a oração de vocês, faz o seguinte: essa comida que você não está comendo aí, que você está jejuando, dá a quem está com fome, ajuda o próximo. Faz o seguinte: aquele irmão, aquela irmã que está precisando de uma palavra, que você não tem tempo, só tem tempo para você, para trabalhar, para conseguir os seus projetos, suas necessidades, o seu eu, sua ânsia de ganhar, de correr, de lucrar, de trabalhar, de viver para si. Pensa no próximo. Aí Deus vem na sequência. Deus traz um quadro do verdadeiro cristão, daquela pessoa que observa a palavra de Deus. E ele diz aqui no versículo 6: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Essas duas sequências de versículos vêm como condicionantes. Se vocês fizerem isso, no versículo 7, então, olha a promessa de Deus. Não é partilhar, no versículo 8, aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Deus está dizendo aqui: se você observar a minha palavra,
Deus não exige de nós, meu irmão e minha irmã, perfeição, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos, perfeito é Ele. Deus não exige de nós que venhamos a chegar a um nível altíssimo, para depois se comparar com aquele irmãozinho fraco e pisar. Mas Deus espera que venhamos a buscar todos os dias mudar, melhorar, crescer espiritualmente, olhar para nós, ouvir uma mensagem como essa e não pensar que essa mensagem é para o irmão tal, para a irmã tal. Essa mensagem é para mim que estou pregando, é para você. E quando eu preparava essa mensagem, desde a semana passada, e após essa notícia dessa criança, eu não aguentei, eu caí em lágrimas e eu disse: meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo? Será que eu estou te servindo de verdade? Será que eu não estou sendo hipócrita? Como se apresenta esse primeiro quadro do capítulo 58, o hipócrita é aquele artista que faz encenações e tem máscara para tudo. Será que eu estou sendo um verdadeiro cristão, Senhor? Meu Deus do céu, que esta noite você e eu, meus irmãos, nós viemos a refletir se verdadeiramente nós estamos sendo religiosos, se comparando até ao Estado Islâmico. Não estamos aqui como homem-bombas, mas a guerra dentro de nós, há disputas, há vaidades, orgulhos, soberbas, há ganâncias, há dissensões. E Deus continua: a sua luz irromperá como alvorada. E significa, meu irmão e minha irmã, que Deus é luz, e a luz dele é promessa para você, para que você venha iluminar o caminho por onde você passa, para que você venha transbordar a graça de Deus na sua vida, para que a graça de Deus que Ele se manifeste na sua vida através da justiça que Ele implanta em você. Porque a partir do momento em que eu começo a uma vida de renúncia, de arrependimento, de transformação verdadeira, eu vou ter um caráter de Cristo implantado na minha vida, e esse caráter de Cristo produz em mim algo tão grandioso, que eu passo, meu irmão ou minha irmã, a ser um agente transformador quando eu estiver. Eu passo a influenciar através da minha luz. Onde tiver trevas, a luz dissipa as trevas. Onde tiver alguém faminto de uma palavra, necessitado, eu passo a ser um embaixador, um representante de Deus na terra, com a autoridade otorgada por Cristo, para colocar as mãos e a cura acontecer, para pegar aquele aflito, dar uma palavra de vida e aquela pessoa ser liberta, se erguer na esperança de que um dia pode melhorar. É essa luz, é essa justiça que Deus quer que reflita da minha e da tua vida. É essa promessa que Deus faz, e Ele ainda continua, tem mais promessa. No versículo 9, aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Ou em outra tradução: eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei por qual causa você tem orado, porque você tem orado. Mas será que não está faltando você observar algumas coisas para que Deus de repente traga e diga: eis-me aqui, estou aqui pronto para te socorrer. Você vem gritar por socorro e Deus chegar imediatamente. Será que não está faltando isso? Será que não está faltando Deus te capacitar? Você está capacitado para receber a bênção de Deus, para que ela venha ser bênção de verdade, não venha ser maldição na sua vida? Será que não está faltando isso? E ele continua: se você, no versículo, na parte B do versículo 9, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, e com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos,
se essas condicionantes novamente mostram um quadro de uma pessoa que não está pensando primeiramente em si, mas está honrando a Deus, amando ao próximo, está honrando a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus, cuidando do próximo. Ele vem aqui com outra promessa, na parte B do versículo 10. Então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. Versículo 11. O Senhor guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Isso é promessa de Deus, meu irmão. Isso é promessa de Deus, é Deus dizendo: olha, mesmo que tu venhas passar no deserto, eu estarei contigo, a minha justiça irá contigo, a minha glória irá contigo, na tua frente e atrás, como ele foi no povo antigo, no deserto, onde a coluna de fogo ia, a nuvem ia seguindo, protegendo. É a garantia da presença de Deus continuamente conosco, nos guiando. A luz da palavra de Deus, a verdadeira religião, a luz da Bíblia, é a presença de Deus constante. Moisés, quando recebeu a promessa de Deus de apenas Deus enviar um anjo, Moisés disse: não, Senhor, não, meu Deus, jamais, se não for a tua presença. Eu recordo do testemunho do pastor Luciano Subirá, onde ele passou 21 dias jejuando. Ele decidiu, ao findar de um ano, ele decidiu fazer 21 dias de jejum, só tomando suco. Quando terminou, lendo a palavra, ele disse que 9 dias ele leu a Bíblia, 8 horas por dia, 10 horas por dia, lendo a Bíblia constantemente. E passou esse momento, ele terminou, foi para uma reunião entre irmãos, e ali estava aquela oração, uma reunião simples, uma oração simples, e a presença de Deus inundou aquele lugar, onde todos foram contagiados. E depois que ele saiu dali, ele fez: não é justo, Senhor, eu jejuei 21 dias, e eu vi irmãos que foram mais abençoados do que eu naquela reunião, e certamente não jejuaram nem uma refeição. O que aconteceu? Ele ficou com raiva. É como a palavra diz: os sentimentos que estão no íntimo, quando jejuamos, aparecem. Ao invés de povo ter resultados da parte de Deus, tinha rixas, raivas, brigas. O jejum revela o que está no nosso íntimo, do nosso homem carnal. E ali Deus falou com ele: não é de qualquer forma que eu quero, não é a forma da religião, não é o rito, não é a prática da religião que Deus está preocupado, não é a quantidade. Não é isso que Deus está preocupado. Deus disse para ele: eu quero que você me deseje, eu quero que seu coração anele por mim. Eu quero que você deseje ardentemente, como a corça ser por água. É essa expressão. É isso que Deus quer, que venhamos buscar Ele, não pelas bênçãos que Ele pode nos dar, mas porque reconhecemos que não somos nada sem Ele. Não buscamos a Deus pelos fins, pelos resultados finais, pelos objetivos, mas devemos buscar a Deus porque Ele é santo, porque Ele nos deu a vida e porque nós não vivemos sem Ele. Essa é a verdadeira religião. Nós amamos a Deus quando amamos ao próximo. Ele estabeleceu essa condição: nisto serão conhecidos que são os meus discípulos, se amarmos uns aos outros. Mas como é que eu posso amar o meu irmão se eu estou querendo competir com ele? Como é que eu posso amar o meu irmão se eu estou com intriga com ele, se eu não perdoo a ele? Como é que eu estou amando a Deus se eu não amo o meu irmão, se eu não perdoo ele? Como é que pode? Isso é hipocrisia, isso é falsidade. Você não está buscando a Deus de verdade. E ele continua aqui, parte 10, B, versículo 11. Então você será um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas
nunca faltam. Versículo 12: seu povo reconstituirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Essa promessa para o povo era dizendo o seguinte: olha, a cidade que vocês saíram de Jerusalém foram destruídas. Por quê? Por causa dos seus pecados. Vocês foram para o exílio, eu permiti que vocês fossem levados cativos, mas vocês se arrependeram. A minha justiça foi refletida em você, e agora, por causa da minha graça, do meu favor merecido, não é porque vocês agora estão arrependidos, não, porque vocês agora estão obedecendo, não, é por causa da minha graça. Vocês agora serão reconstruidores, aliás, não é? Reconstruidores de muros. Essa é uma promessa de Deus para a tua vida. Após o arrependimento verdadeiro, não porque você quer se arrepender para receber a bênção de Deus, aí você está no mesmo engano. Mas você se arrepende porque você reconhece que é a única forma de agradar a Deus. E como consequência irreversível é a garantia da presença de Deus na sua vida. E essa garantia da presença de Deus na sua vida é garantia de prosperidade, é garantia de cura, garantia de alegria, garantia de conquistas. Você percebe que são coisas secundárias, você percebe que são coisas acessórias. Como Deuteronômio 28, certamente ouvidos, obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer todos os meus mandamentos, essas bênçãos virão e te alcançarão. Não é mais você vindo para a igreja para você seguir um rito religioso para receber as bênçãos, mas é você vindo para a casa de Deus porque você anseia estar na presença de Deus com os irmãos, em alegria e harmonia, para adorar a Deus. E a presença de Deus é manifesta na minha e na tua vida, e ela é acompanhada de muitas bênçãos, e é essa a vontade de Deus, é essa a vontade de Deus para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Por isso que Ele te trouxe aqui esta noite para dizer que Ele quer te abençoar, mas Ele quer que você venha observar se verdadeiramente você está sendo um religioso, ou se você está tendo uma conduta cristã. Calabaço, tu canta alabaço. Oh, de comanaço, ramanahase, comanaço. Glória a Deus. E Deus finaliza, meu irmão e minha irmã. O versículo 13 e o 14, os finais, é como uma espécie de conclusão. Fala do sábado, que seria um dia deleitoso, prazeroso, na adoração a Deus, que hoje, para nós cristãos, passou a ser o domingo, um dia que você descansa, que você reconhece a provisão de Deus, que você depende de Deus. Você trabalhou 6 dias na semana, você reserva um apenas para descansar, cultuar a Deus. Mas se você não cumpre, você não vai ser punido. Você não obedece com o objetivo de: se eu não obedecer, Deus vai me punir, eu estou com medo. Não é essa a vontade, isso é religião. Deus quer que você deseje obedecer, porque você deseja estar com Deus, você deseja a presença de Deus, você anela a presença de Deus, você obedece a Deus não por medo. A religião, ela traz culpa, ela nos prende pela culpa, pela ganância e pelo medo. Mas Deus quer te conquistar pela compreensão do amor que Ele te ama, porque um dia Ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, se humilhou a si mesmo, veio em figura de homem, de criatura. A Bíblia fala que os seres humanos são menores do que os anjos. Você percebe como o cordeiro mudo foi ao matador, recebeu toda a punição pelos pecados, que era necessário Deus cumprir a justiça dele.
Ele aplacou, foi uma barreira que segurou toda a justiça de Deus, para que Ele nos desse salvação. Ele pagou a conta. O espírito de dívida que tinha contra você, a condenação, a conta foi paga por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas é necessário estar debaixo da cruz, à sombra da cruz. É necessário estar caminhando com Cristo. É necessário aceitá-lo como o único suficiente Salvador, para que você possa desfrutar dessas bênçãos que Ele garante em sua palavra. A religião verdadeira é honrar a Deus, amando ao próximo. A religião verdadeira é a presença de Deus constantemente. Adorar Deus não se resume ao cânticos. Cultuar Deus não se resume a estar sentado nas cadeiras ou aqui nos instrumentos, como um dia como este. E sim, uma prática constante, diária de adoração, através de testemunho, de vida, buscando se santificar, buscando aprender mais da parte de Deus. É isso que Deus quer. Se não, meu irmão, do contrário, você só está se enganando, sendo religioso. Não adianta cantar 100 hinos para chamar a atenção de Deus. Não adianta fazer 1, 2, 10, 20 dias de jejum, 40 dias de jejum, e postar no Face e dizer: estou na campanha de jejum, para chamar a atenção e perder todo o propósito do jejum que Jesus nos ensinou. Quando jejuares, lava o rosto. Porque se alguém disser: rapaz, esse irmão jejua, está uma bênção, você já recebeu a recompensa. Mas nós queremos receber a recompensa da parte de Deus. Nós queremos receber as promessas registradas em Cristo Jesus para nós. Nós queremos ser exaltados por Deus no momento que Ele determinar, segundo a sua vontade. Mas queremos uma coisa, e nisso não abrimos nós, assim como Moisés não abriu, a presença de Deus constante em nossas vidas, porque isso traduz em vida, em alegria, em santificação, em felicidade completa. É isso que nós queremos. Se não for, é isso que devemos buscar. Feche seus olhos. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, por este culto, Senhor, de Santa Ceia. Iremos, Senhor, cumprir o rito religioso que o Senhor deixou através da Sua palavra. Ó Deus, o Senhor não desprezou as formas, o Senhor não anulou os ritos, mas os ritos, Senhor, as formas, sem a obediência a Ti, Senhor, sem compreender, Pai, o amor ao próximo, sem exercitar, meu Deus, o serviço, sem ser servo, não serve de nada, e o Senhor repugna. Ó Deus, uma noite como esta, que o Senhor nos chama para refletirmos, como é que está a nossa conduta? Como é que está sendo a nossa conduta cristã? Será que eu tenho sido visto por Ti, Senhor, não pelo próximo, porque às vezes nós mascaramos com as vestimentas, com a forma de falar, com a evangeliquez, nós camuflamos, nós somos uma bênção na multidão, Senhor. Mas como é que está o nosso íntimo? Como é que está o meu íntimo, Senhor? Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Que o Senhor possa nesta noite, Pai, trazer um arrependimento aos corações dos Teus filhos. Porque o homem de si só, ele não tem condição de se arrepender, porque o homem só busca o mal. O homem só busca o pecado que separa o homem de Ti, Senhor. Mas que o Senhor possa, Senhor, segundo a Tua graça, as riquezas das Tuas misericórdias, que o Senhor possa produzir arrependimento em nossos corações, em cada um de nós aqui presente esta noite, Senhor, para que verdadeiramente, Pai, possamos ser achados de Ti, Senhor, como servos Teus, como pessoas, Senhor, que verdadeiramente testemunham, Pai, que somos nascidos de novo, que servimos a Ti, ó Deus, e não como religiosos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. É assim que eu te peço,
e te agradeço em nome de Jesus. Gostaria de convidar os obreiros aqui para frente. Vamos, neste momento,